Reganho de peso após a cirurgia bariátrica. Sim, é importante informarmos sobre as pessoas que podem voltar a ganhar peso após a cirurgia, que são todas. A cirurgia bariátrica é o tratamento mais eficaz quando falamos de extensão de perda de peso. Mas as pessoas precisam ser informadas e orientadas que elas vão ter aquela máquina ao seu favor, mas que elas vão precisar cuidar da sua cirurgia para que elas não voltem a velhos hábitos, a consumo de alimentos de forma desenfreada, ou mesmo alimentos que são muito gordurosos, muito doces, ou seja, em quantidades também, que a matemática de qualquer um não vai fechar. Então é muito importante no pós-operatório termos um acompanhamento tanto do ponto de vista nutricional, de exercício físico, a pessoa manter o uso de suas vitaminas, o uso sim dos complementos alimentares indicados por sua equipe cirúrgica clínica, mas também entendermos que alguns quadros que as pessoas podem voltar, principalmente a partir do 2º ano pós-cirúrgico, em que se diminui a intensidade das mudanças metabólicas e hormonais relacionadas à cirurgia bariátrica, a pessoa apresentar uma maior possibilidade de voltar a ter uma recidiva de peso. E isto pode sim estar associado a alguns comportamentos. Dentro do aspecto científico, o que avaliamos como maior possibilidade de volta de ganho de peso são comportamentos como o beliscamento alimentar, ou seja, a pessoa comer fora das refeições planejadas pela nutricionista, pequenas porções de comida em que ela pode comer com planejamento, sem planejamento e também com perda de controle alimentar. É importante este construto do beliscamento, pois ele é muito próximo de um lanchar, de uma colação, então precisamos entender a rotina alimentar para identificar se aquilo é um lanche ou alguma refeição programada ou é um beliscamento que está correndo fora disso e se ele ocorre com a pessoa se controlando ou a pessoa se sentindo completamente descontrolada. Outro ponto é a questão do descontrole de comida. O que é o descontrole para comida? É a pessoa ter dificuldade para controlar o ato de comer ou mesmo após começar não conseguir parar e ter que comer o pacote inteiro, terminar aquela comida. E isto é um marcador importante da compulsão alimentar. Ou seja, pessoas que têm descontrole alimentar em suas várias intensidades, ou mesmo que apresentam a compulsão, que é o descontrole alimentar em que a pessoa se sente, come de forma descontrolada e aí come em grande quantidade ou come em pequena quantidade, mas sentiu ali uma grande culpa, um grande sofrimento associado, também é um marcador de comportamento que pode impactar neste controle de peso. E cada vez mais vamos identificando, através dos estudos em populações que realizaram a cirurgia bariátrica, que pessoas com sintomas depressivos, ou seja, com perda de prazer, dificuldade para fazer as suas coisas, uma certa pensamentos ruins ou outros sintomas que configurem um quadro de depressão, podem sim alterar sua forma de comer, alterar seu interesse em conseguir manter as atividades necessárias, ou mesmo cuidar da sua cirurgia bariátrica, e isso pode expô-las a voltar a ganhar peso. Então, quando vamos avaliar uma pessoa que está cursando com um aumento de peso pós-operatório, precisamos também avaliá-la do ponto de vista comportamental, pois destrinchando, examinando alguns padrões de comportamento, vamos entender o que pode estar ali contribuindo para este prejuízo no controle do seu peso. Temos que entender também que tem margens de resistivo de peso que são assim esperadas, um ganho de 2 quilos, 3 quilos, ou uma percentagem ali que não fuja do menor peso que ela programou com sua equipe cirúrgica. Mas se ela começa a ganhar um peso acima de 10% daquele menor peso que ela atingiu depois da cirurgia, por exemplo, se ela atingiu 80 quilos,
começa a estar com 88, 90, 92, ou seja, ela vai ganhando uma percentagem maior de peso, isso a gente precisa ter atenção, tem-se elementos ali que a gente precisa entender o que está contribuindo para isso. Até é importante termos padrões de limites de qual que é esse nível de reganho. Se aquele reganho de peso é um reganho significativo, ou seja, pode colocar a pessoa em risco a recuperar seu peso ou mesmo voltar a ter pressão alta, diabetes e também frustração, porque a pessoa fez uma cirurgia para tratar a sua obesidade severa e de repente ela começa a perder o resultado disso e isso é muito difícil. Então precisamos entender que tem um sofrimento emocional ali em jogo, que a pessoa precisa ser cuidada e não acusada ou assim culpada, ela precisa assim ser resgatada. Portanto, se você está aí, fez a cirurgia ou está para fazer, quem está para fazer precisa entender que vai ter que cuidar da sua cirurgia, cuidando para que não fique com medo de voltar a ter peso a todo momento, mas que se fizer as coisas programadas por sua equipe, discutidas com seu médico, você vai conseguir os resultados que são esperados. Agora, aqueles que já se operaram, obtiveram uma perda de peso, ou seja, dentro do programado e voltaram a recuperar um peso quase que total, um alerta vermelho para você. Pois, se você está numa fase de recuperação intensa, numa curva só que cresce e não volta, você precisa ser avaliado para entender o que está determinando este reganho de peso. Se é alguma questão relacionada à sua cirurgia, que pode sim precisar de uma reavaliação, ou em alguns casos se fala até em uma cirurgia revisional, de acordo com os exames que são feitos. Se você tem que fazer uma mudança dos seus hábitos alimentares que você não conseguiu estabelecer, ou voltou a hábitos que você tinha antes da cirurgia, ou ficou aí muito parado, sem exercício, sem estar ativo, ou seja, isso com certeza vai facilitar você ter um maior ganho de peso. Ou se o seu comportamento, se você voltou a ficar mais sem controle para comer, impulsivo, beliscando muito amuado, triste, sem prazer, tá usando a comida para se confortar, ou voltou a usar a comida para regular a sua emoção, ou passou a beber, porque o álcool também tem um alto valor calórico e impacta no reganho de peso. Então precisamos assim destrinchar, examinar para poder cuidar de uma forma precisa. Se você tem dúvidas quanto ao nível que você ganhou de peso, se este nível de peso é um peso que você precisa estar alerta a algum ponto, acesse aqui, através do canal do Profundamente, colocamos aqui um link para que você possa ir para uma calculadora e medir o nível do seu reganho, para entender se e os cuidados que de acordo com este nível de reganho você precisa ter, para que você possa sim ter um entendimento mais completo e atitudes que você precisa tomar para não perder este benefício que foi a cirurgia em sua vida. Boa sorte!